levar o pensamento ao Pai, fechando nossos olhos, respirando profundamente, agradecendo por mais essa oportunidade de estarmos todos juntos para o estudo de mais uma passagem do Evangelho de Jesus, pedimos auxílio à espiritualidade, a todos os nossos amigos, benfeitores, trabalhadores, do Centro Espírita Natalício de Jesus, que sempre nos acolhe, para que nos dê entendimento e traga inspiração para o nosso colega que fará o Evangelho hoje, que fará o comentário hoje, para que sejam de palavras simples e objetivas, e que possamos aprender e utilizá-las no nosso dia a dia. E, portanto, peço permissão ao Pai para que damos início ao nosso Evangelho de hoje. Graças a Deus e graças a Jesus. Uma boa noite a todos, que a doce paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Hoje nós vamos estar dando início ao capítulo 14 do nosso Evangelho, Honrai vosso Pai e vossa Mãe. Nós iremos comentar hoje o item a piedade filial. Eu vou fazer a primeira leitura para nós. Vós sabeis os mandamentos: não cometereis adultério, não matareis, não roubareis, não dareis falso testemunho, não fareis mal a ninguém, honrai vosso pai e vossa mãe. Marcos, capítulo 10, versículo 19. Lucas, capítulo 18, versículo 20. Mateus, capítulo 19, versículo 19. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Decálogo, Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Piedade filial. O mandamento, honrai o vosso pai e vossa mãe, é uma decorrência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, pois não podemos amar ao nosso próximo sem amar ao nosso pai e à nossa mãe. Porém, a palavra honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Deus quis mostrar que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a concordância, o que resulta na obrigação de fazer aos pais, com maior cuidados, tudo o que a caridade ordena para com o próximo. Este dever se estende naturalmente às pessoas que assumem o compromisso de pais, e que tão maior mérito terão quanto menos obrigatório for o seu devotamento. Deus sempre pune de uma maneira rigorosa toda violação a este mandamento, principalmente para com os pais sem recursos, é que se demonstra a verdadeira piedade filial. Acaso julgam que cumprem este mandamento aqueles que pensam estar fazendo muito, dando-lhes apenas o necessário para que não morram de fome, enquanto eles mesmos não se privam de nada, deixando-os nos piores cômodos da casa, só para não deixá-los na rua, enquanto reservam para si o que há de melhor e de mais confortável. Menos mal quando não o fazem de má vontade, obrigando os pais a viverem o resto de suas vidas fazendo os trabalhos da casa. Caberá aos pais, velhos e fracos, serem os servidores dos filhos, jovens e fortes? Sua mãe, ao embalá-los no berço, cobrou-lhes o leite que os alimentava? Contou as vigílias quando estavam doentes e os passos que deu para lhes proporcionar o de que tiveram necessidade? Não, não só o estritamente necessário que os filhos devem a seus pobres pais, devem-lhes também, enquanto puderem, as pequenas doçuras dos agrados, as atenções, os cuidados, os carinhos, que são apenas a retribuição do amor que receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Essa é a única piedade filial aceita por Deus. Infeliz daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua infância,
com o que a vida material, deram-lhe a vida moral, muitas vezes se obrigando a duras privações para assegurar seu bem-estar. Infeliz do ingrato, porque será punido com a ingratidão e o abandono. Será atingido nas suas mais caras afeições, algumas vezes já na vida presente, mas com toda certeza numa outra existência em que sofrerá o que fez os outros sofrerem. Alguns pais, é bem verdade, descuidam dos seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Cabe a Deus puni-los e não aos filhos. Não cabe a estes a censurá-los, porque talvez eles mesmos merecessem que assim fosse. Se a lei de caridade estabelece pagar o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições dos outros, não maldizer seu próximo, esquecer e perdoar as faltas, até mesmo amar aos inimigos, quanto maior não é esta obrigação em relação aos pais? Os filhos devem, portanto, tomar por regra de conduta para com os pais todos os ensinamentos de Jesus para com o próximo, dizendo a si mesmos que todo procedimento reprovável em relação a estranhos é ainda mais condenável em relação aos pais. E o que pode ser apenas uma falta no primeiro caso, no segundo, considerar-se um crime, porque a ingratidão junta-se à falta de caridade. Deus disse: honrai o vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Por que então promete como recompensa a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nestas palavras, que Deus vos dará, que foram suprimidas na forma moderna do Decálogo, e por isso alteram-lhe completamente a significação. Para compreender estas palavras, é preciso voltar as ideias aos pensamentos dos hebreus naquela época em que foram ditas. Como não sabiam nada sobre a vida futura, sua visão não se estendia além da vida corporal. Deviam, portanto, ser impressionados mais com o que viam do que com o que não viam. É por isto que a mensagem de Deus lhes fala numa linguagem ao alcance do que podiam compreender, como se falasse a crianças. Ele lhes faz uma promessa que poderia satisfazê-los. Eles estavam ainda no deserto. A terra que Deus dará a eles é a terra da promissão, objetivo de seus desejos. Eles nada desejavam além disso, e Deus lhes disse que viveriam lá por muito tempo, ou seja, que eles a possuiriam se cumprissem seus mandamentos. Mas, quando da vinda de Jesus, as ideias deles já estavam mais desenvolvidas, e o mandamento de lhes dar um alimento menos grosseiro era chegado. Ele os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo, é nele e não na terra que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Com essas palavras, a terra da promissão passa a ser uma pátria celeste. Assim, quando lhes recomendo respeito ao mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, já não é mais a terra que lhe promete, mas sim o céu. Então, nós conhecemos os mandamentos de Deus. E o que são os mandamentos de Deus? São as suas leis inalteráveis em todos os tempos. Então, elas nunca vão ser mudadas à nossa vontade. Elas são perfeitas. E honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes por muito tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará, tem um significado positivo.
e nos promete a vida futura, a meta que se destina a toda a humanidade, que, como eu acabei de ler no final do nosso evangelho, que Jesus nos diz que o seu reino não é deste mundo, então é para onde nos destinamos, para o reino de Jesus. Honrai encerra um dever a mais com os nossos pais, o da piedade filial, que é o da gratidão a Deus por estarmos juntos daqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar, para que juntos, trabalhando a nossa melhoria evolutiva, possamos sempre estar unidos e amparando esses queridos pais. Os Espíritos nos falam na questão 890 sobre o amor maternal e filial, que no homem ele persiste por toda a vida e comporta um devotamento e um desinteresse que são virtudes e que sobrevive até mesmo à morte e prossegue no mundo espiritual. Muitas vezes nós pensamos que honrar é apenas suprir com o material. Não. Honrar nosso pai e nossa mãe e todos aqueles que assumem esse compromisso divino por devotamento e abnegação é estar presente em suas vidas muito antes de que a idade avançada chegue a eles. É dar-lhes o apoio, o afeto, é ouvi-los, é ampará-los em todas as suas necessidades. É perguntar: pai, mãe, como vocês estão hoje? Do que vocês precisam de mim? É sempre estar próximo, mostrando todo esse afeto que eles sempre tiveram por nós. Vemos muitas vezes pais vivendo no mais puro descaso e abandono. Pobre daquele filho que pensa que o necessário, feito de má vontade, ou que acredita que por estar pagando o cuidado que ele próprio deveria para com os pais a outros, pensa estar honrando-os. Muitos filhos realmente precisam de trabalhar para auxiliar os seus pais, mas ainda assim tem o amor, tem o cuidado, tem a visita, tem pai, como o senhor está? Mãe, como o senhor está? Como aquela pessoa que está cuidando de mim por vocês está cuidando de vocês? Tem sempre a pergunta, o cuidado. E também vamos ser gratos, muito gratos àqueles que, quando nós não pudermos cuidar pessoalmente dos nossos pais, fazem isso por nós. Nossos pais não nos cobram pelo amor, o alimento e a vigília que sempre tiveram por nós em nossa infância. Cabe-nos a retribuição dessa dedicação. O filho que honra seu pai e a sua mãe sente-se feliz e grato pela vida moral e por tudo que os pais fizeram por seu bem-estar. Já aquele que foi ingrato pode já nesta vida receber a ingratidão ou em outra existência, colhendo o mal que fez a outros. E eu me recordei de um trecho de uma música que meu pai gosta de ouvir sempre que ele está aqui, ou até mesmo na residência dele, que ela fala o seguinte, que um filho, por problemas no seu casamento, ele pede ao seu pai que se retire da sua residência. Ele dá um couro para o seu pai, dizendo que é para lhe servir de coberta aonde ele fosse. O pai pega sua mala e parte. E o neto, vendo aquela cena, segue o vô. E chorando, ele pede para o vô: vô, me dê um pedaço deste couro. O vô parte o couro e entrega ao neto, que retorna ao lar.
O pai, quando vê o filho voltando com aquele couro, pergunta: por que você foi pedir isso ao seu avô? E ele fala que para quando eles chegarem neste mesmo ponto, ele já tem o couro para estar entregando ao pai. O filho só está seguindo o exemplo do pai, mau exemplo, mas é o que ele está plantando para o filho dele. Então, isso nos traz uma reflexão extremamente importante. Somos bons filhos? Estamos tratando bem os nossos pais? Estamos também cuidando dos nossos filhos, para que quando for a nossa vez, também sejamos amparados? Porque quando nós pegamos um tema do Evangelho, mesmo que já tenha algum tempo que estejamos com ele, no exato instante em que passamos a fazer as nossas mais profundas reflexões, nós começamos a ver tudo o que acontece ao nosso entorno. De famílias que têm muito amparo, muito amor, muito cuidado pelos seus pais, e de outras que só têm o interesse material pelos pais. E também de filhos que obrigam os seus pais a serem os seus servidores, relegando a eles todas as obrigações, relegando a eles, eles colocam como dever de estarem cuidando dos seus filhos, que na maioria das vezes não têm educação, não têm um limite, destratam esses pobres pais. Então, o Evangelho, ele está nos convidando à reflexão. Como estamos cuidando dos nossos pais? Como estamos cuidando dos nossos filhos, dessa geração que já está aqui, dos que vão vir para o nosso futuro? E o Evangelho segue. Já aquele que por descuido deixou seus deveres aos outros, não cabe aos filhos o dever de julgá-los, e sim a Deus, que jamais deixa nada impune. Esses filhos, eles devem tomar como regra de conduta o ensinamento de Jesus para com o próximo. E muitas vezes esses filhos que ficam, vamos dizer assim, entregues ao mundo, que eles não têm o pai, que eles muitas vezes também não têm uma mãe, era o que eles necessitavam de passar, nós necessitamos muitas vezes. Para quê? Para nos tornarmos pais melhores, para estarmos plantando essa sementinha do amor, da gratidão a Deus, pelo que somos, pelo que temos, que foi os nossos pais que nos deram. Então, nós só vamos compreender isso passando pela situação. E eu ouvi um relato de um pai, que ele tem um blog que se chama Papai Pop. E ele fala que ele sempre pediu para a mãe dele um pai. E essa mãe, nessa busca por esse pai, ela sofreu muito. E ele também sofreu. E ele só foi entender isso quando ele teve as filhas dele. Que ele precisava de ter passado por tudo isso para ele ser um pai, o pai que ele queria ter. Então ele foi amoroso, ele foi cuidadoso, ele ouviu, ele sempre esteve ao lado das filhas dele. E ele fala para a mãe dele assim no final desse relato: mãe, nós conseguimos. Então nós não sabemos o que nós fizemos em outras vidas, muitas vezes para os nossos próprios pais. Então nós não escapamos da lei de causa e efeito. E para finalizar, eu deixo a seguinte reflexão. Por mais difícil que às vezes nos pareça a nossa vida em família, com os nossos pais, e que às vezes não é nada não, é só o nosso jeito de olhar, que sempre sejamos gratos. Pois acho que a pior situação que nós podemos passar é a do remorso, de que no momento que nós pudermos estar presentes, nós não estivemos. E nesse instante ela não vai voltar, eles não vão voltar. Somente em outra existência.
Então, que possamos ser gratos por termos os nossos pais, para que na hora que nós vamos dizer até breve, nós nos sintamos gratos a Deus por termos tido esta oportunidade, por estarmos juntos e por termos aprendido e por termos também plantado nos nossos filhos a sementinha do amor, que é a de honrar o nosso pai e a nossa mãe. Muito obrigada a todos por me ouvirem e um excelente final de semana a todos. Hoje até que deu para ouvir bem. Foi muito bom. O texto é um texto importante, né? Cada vez que conta essa história do couro de boi, eu tenho vontade de chorar. Mas, né? Vamos lá. A gente vai fazendo as nossas preces para essas famílias, né? Que, principalmente agora na pandemia, tem as separações, tem tudo isso, né? A gente possa lembrar bastante. Nós vamos envolvendo carinhosamente a Neia para que ela possa fazer a nossa prece de encerramento, as vibrações. Então, vamos fechando os olhos, elevando os nossos pensamentos até Deus nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre amado e querido. E vamos assim, nesta boa energia, vamos nos transportando até o nosso salão nobre, a nossa querida casinha, o Centro Espírita Natalício de Jesus. E também vamos aproveitando com as palavras dessa nossa irmã, nós possamos trazer para o nosso dia a dia essa reflexão, para que possamos lembrar dos nossos pais, cuidar dos nossos pais, e também, mesmo que eles não estejam mais aqui conosco, mas que possamos elevar os nossos pensamentos de amor e de carinho a eles, por tudo o que eles nos deram, e mesmo que não foi aquilo que nós imaginemos, mas que nós possamos entender que foi o que eles puderam nos dar naquele momento. E que possamos, assim, trilhar um novo caminho de amor, um novo caminho de sabedoria para com os nossos filhos. Os frutos que nós estamos aqui, neste momento, cuidando. Que o Senhor possa nos abençoar e possa nos permitir encerrar este nosso evangelho com muito amor, com muito carinho, e que todos possamos, dentro dos nossos lares, olhar para o nosso próximo e acolher com todo amor e com todo carinho. Que o Senhor esteja conosco hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Deus. Amo vocês tudo. Eu também amo vocês. Beijos, obrigada. Beijo.